Liberdade de expressão e tecnologia. Dois temas muito presentes no cotidiano, movimentaram debates internacionais hoje. Confira na matéria a seguir. Liberdade de expressão. Essa pode ser a principal causa de conflitos sociais e políticos. Por essa razão, a União Internacional de Telecomunicações, UIT, realizou hoje em Genebra um debate com 193 países sobre a necessidade de regulamentar os conteúdos de comunicação e avaliar as consequências disso para os veículos da mídia. Apesar de ser uma nação liberal, foram os Estados Unidos que lançaram a proposta de regulamentação, ideia apoiada pelo Reino Unido. A delegada Ana Luísa Rocha explica que a total liberdade da mídia é prejudicial. Se você tem uma mídia que não tem qualquer tipo de controle, você tem uma mídia que tem um alto poderio tecnológico e também de fomentar a informação, então a gente precisa de uma regulamentação que faça com que as minorias sejam ouvidas. A UIT deve chegar a um acordo que evite o monopólio midiático e determine um conjunto de valores éticos comuns a todos os países. China, Irã e Rússia defenderam a censura existente em suas nações, enquanto a França reafirmou os ideais de liberdade. A liberdade, desta vez econômica e tecnológica, foi foco do Fórum de Governança da Internet, em Guadalajara, no México. Várias empresas multinacionais estiveram presentes no evento. O controle estatal sobre as ações inovadoras de mercado e as leis trabalhistas geraram discussões, como no caso do bloqueio temporário ocorrido recentemente no Brasil da rede social WhatsApp, pertencente ao Facebook. Nós tentamos não disponibilizar informações dos usuários, né? E no caso do WhatsApp, a gente dá a plataforma para a comunicação, mas não temos acesso. Então, mesmo que quiséssemos, não teríamos como dar essas informações. É isso que nós viemos dizendo, e mesmo assim a justiça bloqueou o WhatsApp de um país inteiro. E é um atentado muito grande à liberdade de comunicação de cada um. Gustavo Neri, BBC News. O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi a julgamento hoje no Tribunal Penal Internacional. O julgamento deve durar 4 dias. O Tribunal Penal Internacional é a última instância do direito para julgamento. A corte tem como réu o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. A acusação ressalta os crimes de guerra e contra a humanidade supostamente cometidos pelo político. No governo de Álvaro Uribe, nós temos os crimes de guerra referentes ao falso procedimento, aos más procedimentos, não houve um apaziguamento de fato, uma procura por apaziguamento por parte do Estado, o que ocasionou esse homicídio em massa. Nós temos também os crimes contra a humanidade, que se elencam principalmente nos abusos sexuais que houveram na Colômbia. Mas, de acordo com a defesa, Uribe não deve ser julgado pelo TPI. A peça apresentada pela Procuradoria já demonstra que esse caso não deve ser julgado aqui. Pode ser julgado, por exemplo, numa Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que responsabilize a Colômbia por essas violações de direitos humanos. Segundo a acusação, Álvaro Uribe teria oferecido recompensas aos militares para combater os guerrilheiros, estimulando os agentes a matar até mesmo pessoas inocentes. Eles executavam civis que nada tinham a ver com os conflitos, e quando eles já tinham o corpo do indivíduo, eles o caracterizavam como os guerrilheiros, paramilitares combatentes, se possível colocavam até armas em cima dos corpos. A defesa de Uribe acredita que o ex-presidente não pode ser punido por crimes cometidos por outras pessoas. Anália Mendonça, BBC News. Os conflitos no Oriente Médio e o aumento do número de refugiados no mundo são problemas completamente ligados. 2 comitês da ONU discutiram essas questões. A superlotação e a violência nos campos de refugiados foram temas de um debate acalorado entre os países presentes na reunião do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Uma das soluções propostas foi a criação de zonas de proteção para imigrantes em países receptores, os chamados corredores humanitários. O ministro da Síria declarou que os refugiados não devem ser tratados como commodities e reforçou ainda que eles não sejam alocados conforme a vontade dos países desenvolvidos. Falou também sobre como a passividade internacional com relação a isso atrapalha a garantia de direitos humanos aos refugiados. Enquanto eles continuarem com essa hipocrisia de que dizer que vamos aceitar refugiados e ao mesmo tempo dizer que na prática isso não é bem assim, nós precisamos criar cotas. Poxa, criar cotas? E vocês são tão receptivos assim? Apesar do receio com a situação do terrorismo, Efraim Vitaliano, delegado dos Estados Unidos, disse que o país possui políticas públicas para imigrantes, ainda que estritas.
A gente precisa ter uma política bem estrita, mas só que quando fala de refugiado, nós temos uma aceitação muito grande. Tanto que no ano de 2016, nós estamos esperando receber aproximadamente 75 mil refugiados, dentre eles aproximadamente no mínimo 10 mil refugiados sírios. Enquanto a Acnur discute sobre a qualidade de vida e a segurança dos refugiados, os conflitos civis nos países desses imigrantes são debatidos pelo Conselho de Segurança da ONU. Os países presentes na reunião do Conselho de Segurança discutiram se a melhor forma de apaziguar os conflitos entre Israel e Palestina seria por meio da educação ou pelo cessar-fogo. Alguns países defendem que a educação não é uma medida eficaz a curto prazo por não ser possível manter vínculo amigável em meio a conflitos armados desta grandeza. Ainda há uma proposta de haver intercâmbio cultural entre judeus e muçulmanos, mas que também foi contestada pelo mesmo motivo. Caroline Tavares, BBC News. A agricultura familiar e o combate à fome também movimentaram discussões pelo mundo. No primeiro dia de reunião, o comitê discutiu como facilitar o acesso à terra para aqueles que não possuem. Para isso, Índia e Paquistão propuseram um repasse de terras que estão em desuso há mais de 30 anos. Propuseram também a incidência de impostos sobre os latifundiários, donos dessas terras. Os Estados Unidos foram contra a proposta inicial e o comitê não conseguiu chegar a um consenso. A FAO discutirá ainda o combate ao desperdício de alimentos, a sustentabilidade e a questão da nutrição dos países em desenvolvimento.